Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. Chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Oração pelos Mortos. Oração pelos Mortos. Hoje, domingo de finados. Alguém pode perguntar: podemos orar e interceder pelos mortos, para aqueles que já se foram? Eu afirmo a vocês, sim, podem e devem. Para isso, eu vou fazer a leitura na segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, de versículo 32 a 46, um pequeno resumo. Segundo livro de Macabeus, capítulo 12, oração pelos mortos. Vamos prestar atenção à palavra. Depois da festa chamada Pentecostes, marcharam contra Gorgias, governador da Idumeia. Tendo começado a luta, alguns dos judeus caíram mortos. Chegando o sétimo dia, purificaram-se conforme o costume, e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, os homens de Judas foram recolher os corpos dos que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes, nos túmulos de seus antepassados. Foi então que encontraram debaixo das roupas dos que tinham sucumbido objetos sagrados aos ídolos de Jania, coisa que a lei proíbe aos judeus. Então ficou claro para todos que foi por isso que eles morreram. Mas todos louvavam a maneira de agir do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas. E puseram-se em oração, pedindo que o pecado cometido fosse completamente cancelado. Judas exortou o povo a se conservar sem pecado. Depois, tendo organizado uma coleta individual, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado, agiu assim pensando sobre a ressurreição. De fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. Mas considerando que um ótimo dom da graça de Deus estava reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis que mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos dos seus pecados. Amém. Queridos irmãos, Judas, conhecido como Judas Macabeu, era um grande guerreiro e ele comandou um exército de judeus para uma grande batalha. E nessa batalha morreram muitos judeus, muitos soldados judeus. O que se é de admirar é que quando eles estavam recolhendo os seus corpos no sétimo dia para sepultar na presença dos túmulos dos seus parentes, como de costume, encontraram embaixo das vestes de alguns judeus objetos
consagrados a uma deusa falsa. Isso era idolatria. Isso ia contra as leis de Deus, adoração a deuses falsos. E próprios judeus que morreram em batalha estavam com algumas figuras de ídolos desta deusa. Jamia era o nome da deusa. Ídolos de Jamia. Ao reconhecer que muitos daqueles soldados judeus morreram em batalha e foi por causa dos pecados da idolatria, de adoração a deuses falsos, eles chamam a Deus de Deus justo, que Deus praticou a justiça, tirando eles da face da terra em batalha, porque os pecados deles se acrescentavam na vida de cada um deles através da idolatria e adoração a Deus, a uma deusa, ídolos a uma deusa. Judas Macabeus então faz uma coleta, arrecada muitas dracmas de prata e manda para Jerusalém para que os sacerdotes intercedessem e orassem pelos seus mortos, os mortos em batalhas, rogando a Deus o perdão dos pecados pela culpa deles, pela idolatria que eles praticaram. E Judas também pediu ao povo para que eles conservassem sem pecado, que eles não praticassem mais o pecado da idolatria. Pois tendo organizado uma coleta individual a fim de que fosse oferecido um sacrifício pelo pecado, assim agiu pensando sobre a ressurreição dos mortos. Judas Macabeu, ele acreditava na ressurreição dos mortos depois da morte, uma vida melhor, uma vida espiritual. Por isso, ele mandou para Jerusalém aos sacerdotes uma quantidade grande em dinheiro para que eles pudessem orar e interceder pelos judeus que morreram em batalha por causa dos seus pecados. De fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. Judas Macabeu, ele acreditava na ressurreição, na vida eterna. Lá no Antigo Testamento ele já acreditava nisso, mesmo antes de Jesus aparecer e dizer que ele é a ressurreição da vida. Judas acreditava que quando uma pessoa morresse, ela poderia ressuscitar dos mortos e seu espírito ter vida. Mas aqueles que morreram em batalha, eles pecaram contra Deus, idolatrando deuses falsos. Se ele não tivesse esperança, se Judas não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. Mas eles oraram, eles intercederam pelos mortos. Mas considerando que um ótimo dom da graça está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Ele acreditava no dom da graça de Deus. E esse dom está reservado para os que adormecem, os que morrem piedosamente, pois ele acha que era santo e piedoso o seu modo de pensar e de agir. Por isso ele mandou celebrar essa oração aos mortos no sétimo dia.
porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados. Quem sabe, os sacerdotes, todo o povo orassem pelos falecidos, Deus não perdoaria os pecados deles, mesmo na idolatria. Judas Macabeu, ele acreditou na ressurreição dos mortos. E ele, achando que o dom da graça de Deus é maior de todas as coisas, que o perdão de Deus é maior de todas as coisas, ele manda o povo interceder e pede aos sacerdotes que intercedam para aqueles que morreram em batalha pelos mortos. Pois ele acredita e acreditou na vida eterna, no mundo espiritual, onde Jesus disse: eu sou a ressurreição da vida. Mesmo aqueles que tenham morrido, se creem em mim, viverão. Eu sou a ressurreição da vida. Eu ressuscito os mortos em espírito e em verdade. Amém.